Não, o seu verdadeiro inimigo não é seu vizinho, ele não mora ao lado, ele mora dentro de você, mas ele não é você. E se você quer descobrir quem que é seu verdadeiro inimigo, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Elaine Amaral, você está no canal Revolução Alinhada e aqui eu te ajudo a transformar ansiedade e medo em equilíbrio e co-criar a realidade que você deseja. Então, se você ainda não conseguiu decifrar o enigma de quem é seu verdadeiro inimigo, mora dentro de você, mas não é você, quem será? Bom, eu quero te contar uma curiosidade antes, que talvez tenha acontecido com você também. Quando eu comecei a dirigir, que eu já estava assim com mais confiança e que eu tinha que andar no banco do carona, eu acabava ficando tensa. Dependendo de quem está dirigindo, ainda mais tensa. Então, querendo dirigir junto, sabe? Quando fica igual um copiloto ali, olha, o sinal vai fechar e não anda tão perto desse carro da frente, olha, você tá vendo aquele motoqueiro ali que está se aproximando, então um pouco de tensão, né? Porque à medida que a gente aprende algo, a gente também desenvolve a consciência, né? A consciência ali do risco, certo? E o que isso tem a ver com seu verdadeiro inimigo? Saindo do carro agora, saindo dessa história, você já sentiu na sua vida que você estava sendo dirigido, que a sua vida estava sendo guiada por alguém que não é você? Como se você estivesse vivendo a vida de um impostor? Como se você não tivesse controle sobre, ou com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento? Sabe isso? E por que isso acontece? Isso acontece justamente porque na maior parte do tempo, quem está sentado no volante do motorista não é você. É justamente o seu impostor. É aquele que a gente chama de, sim, acertou, de ego. É o nosso ego. O nosso ego, ele assume o controle. E se você não acertou, né, o enigma, talvez seja porque você não enxergue o ego como um inimigo. E, de fato, a gente pode trabalhar o nosso ego para que ele não seja o nosso inimigo, para que ele seja o nosso parceiro na nossa evolução, certo? No entanto, toda vez que o ego ele sentar no banco do motorista, que ele controlar a sua vida, ele vai ser o teu inimigo. E a gente vai precisar tirar ele desse lugar. Então, até o final desse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, uma fórmula quase mágica, de fato, que vai te ajudar a tirar o ego do controle. E quem que vai assumir, então? Quem que assume? Quem que é você? Tá? Então, a ideia é que a gente tire o ego do controle e que a sua centelha divina, o seu eu superior, comece a guiar a tua vida. Sim, isso é possível. Só que isso exige uma rendição do ego. E o ego, ele tem uma característica, diferentemente da sua centelha, do seu eu superior, o ego, ele sabe que um dia ele vai morrer, e ele morre de medo de morrer. E a verdade é que o ego, ele morre várias vezes e ele renasce várias vezes. E ele pode sim ser o nosso parceiro na nossa evolução, ele pode sim nos ajudar, ele pode direcionar onde que a gente precisa crescer, tá? E essa é a função do ego. Outra função do ego também é sempre te desafiar. O ego é aquela parte de você que a gente costuma chamar de parte negativa, mas que não necessariamente a gente precisa ver assim. Mas aquela parte de você que vai te tornar reativo, que vai te lembrar que você é humano. E, na verdade, você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência humana e não o contrário. Então, na maior parte do tempo, a gente precisa que a sua centelha divina esteja controlando a sua vida. Ela precisa estar te guiando, tá? Ela precisa estar no controle da sua vida. E assim você não vai ter mais essa sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, certo? Mas como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa perceber quando o nosso ego, ele sentou no banco do motorista. E isso a gente percebe toda vez que a gente está diante de uma situação, diante de um desafio e que aquilo desperta algum sentimento de medo, ansiedade, falta, necessidade de aprovação, insegurança, certo? Então, sempre que você sentir essas sensações,
tenha certeza, o seu ego sentou no banco do motorista. E aí alguma coisa precisa ser feita. Então, eu vou falar agora do passo a passo, de uma fórmula quase mágica que vai fazer com que você coloque a tua centelha no banco do motorista, sempre que você precisar. Isso é bastante importante, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora, pegue papel e caneta para você compreender de uma vez por todas como que você pode treinar o seu ego para que ele seja um copiloto na sua vida, mas que ele não assuma o controle. Então, toda vez que você estiver diante de um desafio e que você sentir isso, falta, insegurança, egoísmo, necessidade de aprovação, raiva, medo, tá? Então, qualquer uma dessas coisas significa que o seu ego sentou no banco do motorista. E o que a gente faz nessa situação? Então, imagine que o carro está em movimento, você não troca de motorista com o carro em movimento. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pausa. Para. Aperta o freio. Na verdade, puxa o freio de mão com toda a força. Beleza? E fisicamente, em termos de corpo, de sistema nervoso, quando a gente fala puxa o freio de mão, a gente está falando ative o seu sistema parasimpático, ok? O seu ego, ele é rápido, ele é reativo, ele lembra o seu sistema simpático, sabe? Aquela pessoa que gosta de movimento, que de simpático não tem nada esse sistema simpático, né? Mas tá, o seu ego, ele é rápido, isso significa o quê? Que ele vai sentar no banco do motorista e ele vai pisar no acelerador com toda a força, tá? E é nessa hora que você vai puxar o freio de mão com toda a força. E isso você está sinalizando para o teu corpo que você quer que o seu sistema parasimpático assuma o controle. Ponto. Essa é a primeira coisa. E aí a gente vai trocar de motorista nessa hora, com o carro que não está em movimento, ok? Ao mesmo tempo, quando você já para, você vai respirar. Você vai fazer uma pausa e você vai respirar. Nesse momento você está trocando de motorista e você está sinalizando para o seu corpo físico, você vai ativar o seu sistema parasimpático quando você pisa no freio. E você também vai ativar existem dois ramos ali do seu parasimpático. Se você puxa o freio com toda a força, você pode ativar o parasimpático dorsal, tá? E nessa situação de desafio, isso significa que você pode simplesmente ignorar a situação. Isso é ruim, porque você vai deixar de aprender algo muito importante. E quando você trabalha junto com o seu ego, você quer que o seu ego direcione o que você precisa aprender para a sua evolução. Teve um desconforto, não significa que a gente vai ignorar aquele sentimento, que a gente vai negar o sentimento de raiva, que a gente vai negar o medo, negar a insegurança. Não é isso. A gente vai ter um momento, sim, de refletir o que aquilo quer dizer pra gente. Mas, nesse primeiro momento, a gente só precisa trocar de motorista. Primeiro passo, anota aí. Você vai pausar, você vai puxar o freio de mão. Você vai ativar o seu sistema parasimpático. E aqui eu estou explicando o que está acontecendo no nível do corpo, tá? E daqui a pouco a gente vai chegar lá na consciência da centelha divina. Freou, inspirou, trocou de motorista. Centelha divina está ativando, porque com a respiração a gente ativa o nosso sistema parasimpático ventral. Esse sistema nervoso, ele sim tem acesso à sua centelha divina. Ao mesmo tempo, você vai fazer uma inspiração um pouco mais curta e você vai expirar mais longo. Eu sugiro uma inspiração de 4 segundos e uma expiração mais longa, o dobro, 8 segundos. Ao mesmo tempo que você vai expirando mais lentamente. Então, lembra, inspira 4 segundos e você vai expirar mais lentamente. Eu já falei aqui no canal em outro momento que essa expiração mais longa, o dobro da inspiração, ela também tem um significado fisiológico, tanto fisiológico quanto espiritual. Quando a gente expira mais lentamente, toda expiração, na verdade, né, ela aproxima o nosso diafragma do nosso coração, tá? Então, nesse momento,
Um significado espiritual significa que a gente está aproximando o nosso triângulo inferior com o nosso triângulo superior. Ou seja, eu estou aproximando terra e céu, eu estou aproximando o meu lado humano mais animal com o meu lado humano mais espiritual. Então, eu estou fazendo uma aproximação. Isso também lembra a gente de uma lei universal, a lei da unidade, tá? Então, eu estou reduzindo essa separação do meu corpo físico, representado aqui pelo meu ego, do meu corpo espiritual, representado pela minha centelha divina. Então, eu estou unindo os dois, eu estou trabalhando junto com os dois. Eu acho interessante compreender todos esses significados, né? Porque a coisa não fica tão mecânica. Mas, da mesma forma, quando a gente aprendeu a dirigir, as coisas precisavam ser um pouco sem pensar, né? Depois que a gente conseguia pensar como motorista, que a gente conseguia estabelecer os caminhos, né, de onde eu quero chegar com antecipação sem usar o GPS, né, a gente já consegue criar. Quando a gente não dirige, quando a gente é só pedestre, a gente pensa que quer sair de um lugar A para chegar no lugar B e a gente pensa como pedestre, né? Então, às vezes, as ruas que a gente quer tomar não são vias para o motorista. Isso também aconteceu comigo quando eu estava aprendendo a dirigir. Mas, com o tempo, quando você dirige mais vezes, você também conhece aquelas rotas. A mesma coisa a gente está aprendendo aqui. Nesse momento, a gente vai aprender focar somente no que fazer. Mas com o tempo, a gente vai entendendo todo esse significado desse alinhamento do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional e do nosso espírito, tá? Porque essa é a ideia, trabalhar juntos com o mesmo objetivo. Então, fisicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pausando, eu estou puxando o freio de mão, eu estou ativando o meu sistema parasimpático. E não é qualquer ramo do meu sistema parasimpático. Eu estou ativando um ramo do meu sistema parasimpático que é esse ramo ventral, esse ramo que passa pelo meu coração, certo? Então, eu vou associar isso a uma respiração para lembrar de uma lei universal, que eu estou viva, eu existo, certo? Também uma lei universal, eu existo. Quando eu pergunto para você, você está vivo? O que você me responde? Se você estiver respirando, você vai dizer, sim, eu estou viva, né? Um dos principais, e outro principal sinal também que você está vivo é quando seu coração está batendo, não é assim? Então, a gente vai associar essa vida também lá no meu coração, tá? E aí eu tô aproximando ego e centelha nessa expiração. E ao mesmo tempo eu vou associar então também uma conexão emocional, muito importante. Essa conexão emocional, a gente vai, no mínimo, criar um sentimento de otimismo. Por que um sentimento de otimismo? Porque às vezes é difícil você sair de um sentimento, por exemplo, muito intenso, uma raiva muito intensa, para direto gratidão, amor, bondade, paz. Às vezes é difícil. Mas para a gente conseguir acessar esse sistema ventral, eu preciso, no mínimo, de vencer a neutralidade. E o primeiro sentimento depois da neutralidade é o otimismo. E o otimismo, ele vai ser ele vai ser fundamental aqui nesse momento para a gente também chamar a consciência da centelha, tá? Porque você deve estar perguntando aí, Elaine, eu estou diante de uma situação desafiadora, eu estou sentindo raiva. Como e por que eu sentiria otimismo nessa situação, tá? Porque você lembra, quem sentou no banco do motorista agora é a sua centelha. E a sua centelha, ela trabalha com uma crença diferente do seu ego, tá? A crença da sua centelha, ela sabe das 3 certezas espirituais. E se você ainda não conhece as 3 certezas espirituais, eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Eu vou relembrar elas, mas é importante que você assista os vídeos para que você possa internalizar também isso, tá? Solidificar isso melhor. Então, quando a sua centelha, ela assume o banco do motorista, ela traz as novas crenças, tá? E a crença da centelha é a certeza espiritual nos 3 níveis. Então, quais são os 3 níveis praticados
pela centelha. Primeiro nível, tudo vem de Deus. Segundo nível, tudo é bom. Terceiro nível, tudo tem um propósito. Então a sua centelha sabe que, mesmo quando as coisas estão indo muito bem, ótimo, eu estou seguindo o meu propósito. E quando as coisas não estão indo muito bem, o que significa? Que eu estou recebendo redirecionamento divino, tá? E quem sinaliza isso para mim é meu ego sinaliza, olha, tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender. Só que o ego, ele não aprende sozinho, ele precisa da ajuda da centelha, o ego só reage, tá? Então é por isso que em uma situação desafiadora, o ego senta no banco do motorista e quer acelerar. O que significa isso? Sentiu raiva, o ego quer gritar. Sentiu frustração, o ego quer agredir, entendeu? Ele entra na defensiva, ele quer reagir. O ego não sabe agir proativamente, tá? Então é por isso que a gente primeiro puxa o freio de mão, com toda a força. Ativo o meu parasimpático, mas não é qualquer ramo do meu parasimpático. Eu ativo o meu sistema ventral. Eu ligo o meu coração e eu associo isso a uma respiração para unir ego e centelha. E eu também vou criar um sentimento, no mínimo otimismo, tá? Mas otimismo. Otimismo vinculado com a consciência da centelha divina. Por que eu estou sentindo otimismo? Porque eu sei que diante dessa situação desafiadora, eu estou recebendo um redirecionamento divino. Eu preciso aprender algo, certo? E eu vou aprender algo a partir da minha centelha. Tem uma segunda parte, tá? Dessa fórmula de alinhamento, que é quando a gente vai procurar entender isso, tá? Mas não é nesse momento. Nesse momento, a gente simplesmente precisa tirar o ego do controle, botar a centelha no banco do motorista e ter esse passo a passo, tá bem? Feito isso, é o momento que você precisa ali para retomar e depois a gente segue falando aí quais são os próximos passos, como que a gente vai, inclusive, confrontar proativamente essa situação, tá? Qualquer situação que tenha acontecido. Bom, era isso a mensagem de hoje, espero que você tenha tomado nota aí, espero que você implemente isso na sua vida, é um passo a passo muito prático, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal que eu vou trazer uma continuação dessa fórmula quase mágica e compartilhe com alguém também que você deseja que cresça espiritualmente junto com você. Um beijo, até a próxima!